Olá, tudo bom? Você já deve ter ouvido falar no fenômeno do envelhecimento populacional. E quando a gente fala nisso, é natural que a gente pense que a causa é estarmos vivendo mais, estarmos ficando mais velhos. Mas isso é apenas metade da equação. Talvez ninguém fale de uma outra causa que provoca isso, que é a taxa de fecundidade. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Existe um episódio mítico, uma lenda na história de Roma, que diz que no passado, Rômulo, um dos fundadores de Roma, estava preocupado com a pouca quantidade de mulheres em Roma para proporcionar filhos para os cidadãos romanos. E se havia poucas mulheres, haveriam no futuro poucos romanos, poucos soldados, poucos pagadores de impostos e pouca condição de Roma expandir seu império e sua cultura. É então que Rômulo decide procurar um povoado vizinho, os Sabinos, e propor que eles emprestassem, que eles cedessem as mulheres daquele povoado para que os romanos pudessem casar e ter filhos, e em troca ele concederia a cidadania romana e todos os direitos daí advindos. Os sabinos, desconfiados de quais seriam os reais intentos dos romanos e com a fama que os romanos tinham, não aceitaram, porque eles acharam que isso poderia deixar os romanos poderosos demais. Bom, Roma sendo Roma, se ela não poderia conseguir pela via diplomática, ela ia arrumar algum outro jeito. Então eles engendram um plano mirabolante. Eles criam uma série de festejos em Roma e convidam os povos vizinhos, gentilmente, para que eles pudessem aproveitar desses festejos, né? Então, no meio da festa, eles atacam, né, os sabinos e sequestram, eles raptam as sabinas para conseguir que elas ficassem em Roma e servissem aos objetivos deles, né? Esse episódio mítico, é uma lenda, ficou conhecido como Rapto das Sabinas e está representado aí na arte, em esculturas, em pinturas e numa série de obras de arte. E é curioso que a gente traga aqui esse exemplo, essa história da mitologia romana, porque hoje Roma, ou mais especificamente a Itália, está quase acontecendo o mesmo. Há cada vez menos italianas dispostas a ter filhos e aumentar a população de Roma e da Itália. A taxa de natalidade na maioria dos países europeus está em 1,4, ou seja, não só na Itália, como na Espanha, Portugal, ou seja, é uma taxa insuficiente para repor a população. Porque se cada duas pessoas só tem 1,4 filhos, obviamente que o destino do país é reduzir, como isso já está acontecendo na Europa. A Europa é um continente que a população já definha, já reduz. Só não reduz mais porque a Europa está recebendo um contingente de milhões de imigrantes sírios do Oriente Médio, da Ásia, da África, da América Latina, senão a população cairia ainda mais. No mundo, a taxa de natalidade em 1960 era 5, caiu para cerca de metade atualmente. No Brasil caiu ainda mais abruptamente, caiu de cerca de 6 filhos por mulher em 1960 para 1,7 em 2015, ou seja, já é uma taxa comparável do Canadá, não é? A China também caiu muito abruptamente, sobretudo a partir dos anos 70, com a política do filho único do governo chinês. Na África não caiu assim tão rápido, caiu mas muito pouco. A Nigéria é o exemplo mais emblemático, ela caiu de 6,3 para 5,7, quase a mesma coisa. Isso vai provocar algumas mudanças de caráter geopolítico, econômico. Por exemplo, nos anos 80, os Estados Unidos tinham o triplo da população da Nigéria. Em 2050, num futuro próximo, vai ter mais nigeriano que americano. É por isso que dizem que num futuro próximo, a África vai ser o destino certo, inevitável, da maioria dos investimentos econômicos, porque só vai ter gente, consumidor, a população lá, é o único local que vai estar crescendo. As taxas caem ou não caem também de acordo não só com fatores geográficos, mas culturais e religiosos. A religião muçulmana, por exemplo, não vê com bons olhos os controles de natalidade, por isso que a média de natalidade em países muçulmanos é maior, né? Então é comum que os países muçulmanos tenham média de filhos de 3, 4, 5. Não é? A outro fator também, existem fatores culturais. Você pega Israel, que é minúsculo, um país pequenininho, e a média de natalidade lá é de cerca de 3 filhos, mas entre os judeus ultra-ortodoxos, aquela facção mais radical, a taxa de filhos por mulher é de 6,4, porque eles são mais
mais apegados às velhas tradições, né? Então isso muda muito, não só de acordo com geografia, mas de acordo com cultura e religião também. E por que estão caindo em todo mundo? Por urbanização. Ao longo das últimas décadas, as populações saíram das áreas rurais e foram para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, e não é possível em grandes cidades você ter a mesma quantidade de filhos que você tinha numa fazenda, os apartamentos são minúsculos, a vida é muito mais cara, é muito mais difícil sobreviver, tudo custa, tudo paga, não é? Métodos contraceptivos que se popularizaram, educação familiar, de planejamento familiar, que se popularizaram nas últimas décadas, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, que não permite que ela fique no lar para ajudar a criar as crianças, a maior escolaridade. Existe uma correlação claríssima entre aumento da escolaridade e menor quantidade de filhos. Tem um estudo do IBGE que mostra que a quantidade de filhos por mulher ela é o dobro nas mulheres de menor escolaridade, né? Isso tudo fez com que o Brasil envelhecesse muito rapidamente, né? O mesmo caminho que a França levou 115 anos para fazer, que é dobrar a população acima de 60 anos de 7% para 14%, a França levou 115 anos, os Estados Unidos 69, o Brasil levará 21 anos, ou seja, vai cumprir essa travessia de maneira muito mais rápida e acelerada. É por isso que cada vez mais países resolvem criar incentivos, né, para a natalidade. A Rússia criou o dia da concepção e sorteia prêmios entre aqueles casais que tiverem filhos. Singapura e a Alemanha criaram uma espécie de baby bônus, um bônus em dinheiro para quem decidir ter filhos. E a Suécia, que é um dos países campeões em benefícios sociais, concedeu uma licença de 18 meses remunerada para os casais, ou seja, o marido pode tirar 9 meses com remuneração, a mulher também, ou um deles tirar 18 ou 17, enfim, uma série de benefícios para incentivar. O que é muito curioso, porque num passado não tão distante assim, os estados pareciam preocupados com a explosão populacional, com o excesso de população, e hoje eles já começam a vislumbrar um futuro exatamente oposto, em que eles podem ter redução na população. Isso pode ter um impacto em saúde, em previdência e mesmo no crescimento econômico. Então eles já começam a adotar medidas exatamente reversas para incentivar, justamente porque a natalidade caiu muito rapidamente. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse assunto. Se gostou, tem isso e muito mais no meu livro Longevidade Inteligente, onde eu traço um panorama aí da longevidade e tudo que aconteceu e tem acontecido e vai acontecer na demografia e como a gente se preparar para isso. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, passei aí pelo canal da Revolução Prateada. Não esqueça de curtir, compartilhar e assinar o nosso canal. Tá legal? Um abraço e vida longa. Tchau.